Olha só, mais um inquérito na conta do Lulinha, hein? O Lulinha vai ser investigado também pela atuação na Dataprev. Outro inquérito, e dessa vez já está com André Mendonça de vez. Lembra, o Lulinha está sendo alvo de um inquérito para investigar suposta tráfico de influência no caso do Ministério da Saúde. Estava querendo vender canabidiol no Ministério da Saúde, né? Só que aí agora descobriram também, eu imagino, nas investigações do INSS, que ele atuou, provavelmente junto com o careca do INSS, na Dataprev, para vender soluções também na Dataprev. Né? Da mesma maneira, lembra, isso tudo tem a ver com o Lula também, porque o Lulinha ligava para o gabinete do Lula. Né? Ligar para o gabinete do Lula é ligar para o Lula. O Lula não tem celular dele, né? Você liga para o gabinete e fala com o Lula, né? Então a PF pediu e o Mendonça autorizou um inquérito também sobre a atuação do Lulinha na Dataprev. Com isso, são 4 inquéritos agora que o Lulinha já tem que responder. Meu amigo, tá ficando complicada essa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2026, ao meio-dia, e essa notícia foi sugerida por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, não sou de direita, sou bolsonarista, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A PF pede e Mendonça autoriza mais um inquérito sobre. Mais um, tá? Além do INSS, além do canabidiol, agora tem também do Dataprev. E além daquele antigão dele que tem desde a época da Oi lá, né? Então tá aqui, ó. O ministro André Mendonça do STF determinou a abertura de um segundo inquérito contra Lulinha, dessa vez para apurar possível tráfico de influência do filho do presidente, junto à Dataprev. A Dataprev, para quem não sabe, é o braço de tecnologia do INSS, que em determinado momento foi deslocado, né? Ou seja, isso era o departamento de informática do INSS saiu, virou Dataprev, né? E a decisão foi tomada pela PF, que quer investigar se Lulinha atuou para uma empresa em contatos com um estatal vinculado no executivo, ou seja, tentou conseguir contatos para uma empresa lá na Dataprev. A informação foi levada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela CNN. A PF suspeita que o empresário do setor de tecnologia da Dataprev tenha atuado com o filho do presidente, o lobista careca do INSS e a empresária Roberta Luxinger na tentativa de firmar contratos do governo federal. Então, ou seja, não dá nem para dizer que o negócio do Lulinha era o tal do canabidiol, que ele queria, né, vender canabidiol, que ele gosta de uma maconha, coisa. Eu não sei se é verdade ou não é, mas não pode nem dizer isso, porque ele atuou em várias frentes. O que ele quer, o que ele gosta mesmo é de interferir no governo, de conseguir mamata lá, de conseguir alguma venda no governo, né? A investigação vai apurar se esse empresário teria bancado ao menos uma viagem de Lulinha para que em troca recebesse a ajuda do filho do chefe do executivo em busca de negócios no órgão. Então, ou seja, o Lulinha parece que viajava pra caramba aí de grátis, né, na aba, né? Viajou com o careca do INSS para Portugal várias vezes, para Espanha, e agora também parece que teve um outro empresário que bancou também passagens para o Lulinha para ir, sabe-se lá para onde. Né? Então aqui, o primeiro inquérito visa identificar se Lulinha ajudou na busca por contatos de fornecimento de cannabis medicinal, o tal do canabidiol, para a empresa World Cannabis, que é a empresa do careca do INSS. E agora esse segundo inquérito é para investigar essa outra empresa aqui. Como é que é o nome da outra empresa? Essa empresa aqui, ó, Tree Structure, ou Trace Structure, é uma empresa especialista em proteção e segurança de dados, tá? E aí fala aqui que tem empresa, não sei o que lá, 3 milhões de benefícios e confiabilidade, não sei o que. Mas aparentemente o Lulinha teria sido contratado, teria recebido viagens do dono dessa empresa para tentar colocar ela dentro da Dataprev, né? O episódio ocorre em meio a um atrito entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. A corporação acionou a EGU e não sei o que lá. O documento enviado semana passada junto ao órgão ao governo pede que se concentre um remédio judicial para rebater a determinação do ministro, né? Mas agora a coisa já se resolveu, né? Porque o Lulinha agora está sendo investigado e está sendo investigado sob o comando do André Mendonça, né? Então essa aqui foi a empresa que o Lulinha potencialmente, a gente não tem certeza ainda, está sendo investigado ainda, teria ajudado lá no Dataprev, né?
Ou seja, em 2 dias o Mendonça ampliou o cerco ao Lulinha e o atrito com a PF está escalando. E aí que eu falo para vocês o problema desse pessoal, né? Esse pessoal deu poder pra caramba pro Alexandre de Moraes, porque enquanto estava batendo no Bolsonaro, né? Bate no Bolsonaro, Xandão, vai lá, bate no Bolsonaro, Xandão, né? Quando era para bater na oposição, tava lindo, mas eu avisei para vocês, esse tipo de coisa não é o ideal, não é assim que se funciona. Agora o André Mendonça tem um monte de poder. Nesse caso aqui, eu acho que não tem problema nenhum, porque o Lulinha de fato é um corrupto, tá? O golpe do Bolsonaro foi um golpe inventado, todo mundo viu que não tinha propósito nenhum na investigação do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, além de tentar tirar ele da corrida eleitoral. Mas esse caso aqui não, esse caso aqui tá mais do que evidente que tem tráfico de influência. Isso nem é uma coisa assim excepcional em Brasília. Eu vou te falar, esse tipo de coisa aqui é banal. Acontece todos os dias lá em Brasília, né? E aí, olha que coisa. A defesa do Lulinha avalia pedir julgamento do caso na primeira instância. Ah, bem-vindo à fila. Tem uma fila de gente que quer o caso julgado na primeira instância, né? Pois é, eu também acho que o caso do Bolsonaro tinha que ser julgado na primeira instância. A gente pediu isso, né? Porque o Bolsonaro, em princípio, não tem foro privilegiado. Só que o Lulinha esqueceu que agora, por definição do Alexandre de Moraes, o STF julga o que ele quiser, não tem mais a jurisprudência baseada em juiz natural, baseada em regras, não. O que o Alexandre de Moraes quiser julgar, ele julga. E se isso vale para o Alexandre de Moraes, vale para o André Mendonça. O André Mendonça quer investigar o INSS, pronto, vai investigar, acabou, não tem mais o que dizer, não, esquece. Repara como é que eles vão enfrentar agora um monte de problemas que apareceram na época, né, para o Bolsonaro, que foram absurdos e coisa e tal, mas por quê? Porque eles deram esse poder extremado para o Alexandre de Moraes, deram esse poder extremado para o STF, com a piora de que no caso do Bolsonaro era injusto a coisa, aqui não é, aqui pelo menos não é injusto, né, mas pode ser absurdo do mesmo jeito, realmente o Lulinha não tem foro privilegiado, né, e aqui, ó, o ministro da STF autorizou 2 inquéritos contra o filho do presidente para apurar crimes de tráfico de influência e corrupção. Em 2 dias, o ministro André Mendonça, do STF, ampliou o cerco a Lulinha, escalou o conflito com o magistrado com a PF. Né? Na última quinta-feira, dia 30, não vejo a hora de mandar ele prender o André Rodrigues, Mendonça autorizou que a corporação policial instaure o inquérito com o Lulinha para apurar crimes de tráfico de influência e corrupção. O pedido foi enviado ao STF no dia 24 de julho e distribuído a Mendonça, que também é relator do inquérito sobre os desvios do INSS. O filho do presidente foi citado nas investigações do INSS por causa da relação com o lobista careca do INSS. E ele acusou de um monte de coisa, não sei o que lá, e agora, um dia depois de autorizar a primeira investigação, o ministro do STF deu aval a outro pedido da PF. Dessa vez para apurar possível tráfico de influência do filho do presidente Lula na Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal. A corporação quer investigar se o Lulinha atuou para uma empresa com contratos com a estatal vinculada ao executivo. A corporação quer investigar se o Lulinha atuou para a empresa em contatos com a estatal vinculada ao executivo. Tá? O careca do INSS, empresário do Kissinger, amiga de Lulinha, na tentativa de firmar contratos com o governo federal. Então aqui vai ter mais uma investigação nessa história. E não tem essa parada, não. Nesse caso aqui, tem razão. Ou seja, é o que eu falo para vocês. Vai ser muito pior para o PT. O PT deu esse poder todo pro STF, achando que vai lá, bate no Bolsonaro, Xandão. Aí agora, quando isso se volta contra eles, com o agravante que eles realmente são culpados, que eles realmente fizeram coisas erradas, meu amigo, a coisa vai ser outra, vai ser uma devassa enorme, né? O pessoal tá lembrando aqui que talvez aquele cafezinho do Lula com o Alexandre de Moraes tenha sido para falar do Lulinha, né? O Alexandre de Moraes foi lá para falar pro Lula que deu ruim a parada lá, tá? A gente tentou fazer o sorteio lá, mas o sorteio caiu com o André Mendonça mesmo, que merda, né? Ou então era a orientação deles lá para tentar fazer a coisa, só que não deu certo no final das contas, né? E o chefe da Polícia Federal virou alvo de procedimento no STF por suposta interferência no caso Lulinha. A gente já falou sobre isso ontem também. Aqui, ó, o relator das investigações sobre as fraudes milionárias no INSS, o André Mendonça, mandou investigar possíveis irregularidades praticadas pelo diretor-geral da PF, o André Rodrigues, no caso. A apuração revelada pelo Metrópolis e confirmada pelo Radar trata das investigações que envolvem o careca do INSS e o filho do presidente Lula, o Lulinha. Nas últimas semanas, vários movimentos incomuns envolvendo as investigações da PF contra o filho do presidente foram relatados ao ministro do STF. Teve delegado afastado, teve gente coisa tirada do ar e não sei o que lá, né? Depoimentos que nunca foram colocados nos autos, um monte de coisa. Então, a tentativa de tirar do Mendonça e botar em outro ministro. Né? A manobra só não foi concretizada porque o sorteio do novo inquérito acabou indo para o Mendonça de qualquer forma. Caralho, é o que eu falo para você, amigo. É o karma desse pessoal, né? Enfim, vai aparecer muita coisa do Lulinha aí nos próximos meses, tá?
sem dúvida alguma, ele tem rolo nessa história toda. Mas aí cabe um questionamento aqui. Ó. Que impacto vai ter o novo capítulo do caso Lulinha na eleição, segundo o cientista político? Do ponto de vista do Rubens Figueiredo, ele diz que o eleitorado já tem opiniões consolidadas sobre o presidente e vê uma espécie de anestesia na população. Eles estão falando isso porque eles estão chateados, estão com o cu dolorido, porque o Flávio Bolsonaro foi acusado de corrupção e não aconteceu nada com ele. Mas tem uma diferença, porque no caso do Lula, é verdade, é corrupto mesmo. A população percebe essa diferença. É diferente do caso do Flávio Bolsonaro, que acusaram ele de um negócio que não tem lógica nenhuma. Corrupção é uma coisa que acontece com o governo, não acontece com a oposição, e aí é lógico que isso não ia ter o efeito. Eu acho que isso aqui vai ter efeito sim, tá? É lógico, o lulista roxo, o lulista de verdade, aquele cara que veste a camisa do Lula, esse não vai mudar, mas isso daí também não quer dizer nada, né? Quem vai mudar é o pessoal do meio do caminho. E o pessoal do meio do caminho, meu amigo, é que importa no final das contas. A gente já sabe que no segundo turno vai dar Flávio Bolsonaro e Lula, e o Flávio Bolsonaro tem agora mais uma ajuda nessa história aí, né? Aqui, ó. A abertura de uma nova frente de investigação envolvendo Lula e o filho do presidente Lula tende a fornecer munições ao adversário durante a campanha, mas pode ter efeito limitado sobre as intenções de voto. É o que avalia o cientista político fulano de tal, que no ponto de vista apresentado por fulana, apontou a cristalização das opiniões sobre o petista e uma espécie de anestesia do eleitorado diante de sucessão de escândalos como fatores capazes de reduzir o impacto. Ou seja, o cara torce muito para que o Lula não seja afetado por isso. Em última análise, essa é a análise dele. Mas é o que eu falo para vocês. Por que que vai ser afetado? Porque o Lulinha é de fato culpado. Esse tipo de caso que estão falando aqui é um caso clássico. É um caso que acontece em Brasília. As pessoas sabem que esse tipo de coisa acontece, né? É diferente do caso do Dark Horse do Bolsonaro, que não tinha nada de nada naquilo ali, que inventaram um negócio do nada. Ou o caso do próprio golpe do Alexandre de Moraes lá, que também não tem lógica nenhuma, não tem nenhum motivo para ser aquilo, não tem nenhum argumento coerente para aquilo ser um golpe de verdade, e que a população de fato ignorou, porque deveria ignorar de qualquer forma, né? Como o Lula reagiu à investigação envolvendo o filho? O Lula afirmou que o filho não terá tratamento privilegiado. Ele sempre fala isso, mas na prática, né, fez de tudo para segurar a coisa toda. E diga-se de passagem, lá na entrevista que ele deu para o Vilela, lá no Inteligência Limitada, ele ficou nervoso, cara. Ele não gostou da pergunta, não. Ficou nervoso o Lula lá, né? É lógico que ele sabe que isso é uma merda para ele, né? E ele sabe que o filho é culpado também, então ele não tem o que dizer, né? Por que ele vê pouco espaço para uma mudança nas pesquisas? Depois de sucessivas mudanças políticas, crises e controvérsias, haveria pouca novidade capaz de alterar radicalmente a imagem de cada campo já construído sobre o petista. Os eleitores já conhecem tudo dele, de bom e de mal e coisa e tal. Não, mas é importante saber que tem mais mal do que bom nisso daí, né? A alta rejeição limita o efeito de novos escândalos. Outro fator apontado pelo analista é que a rejeição aos principais nomes da disputa presidencial, o Lula e o Flávio Bolsonaro, já enfrentam índices semelhantes próximos da metade do eleitorado. Sim, é próximo da metade do eleitorado. Qualquer mudançazinha pequenininha faz a diferença nessa parada. E sim, não sei se vai ter a anestesia. Estou dizendo que está anestesiado diante de escândalos porque eles queriam que o Flávio sofresse mais com o escândalo, entre aspas, lá do Dark Horse. Só que não aconteceu, né? E nem vai acontecer. Enfim, só para concluir esse assunto do Lulinha, o Zema fez mais um vídeo dele aqui muito legal, dos intocáveis aqui com o Lulinha. Eu não vou tocar o vídeo não, vou deixar só o link aqui na descrição do vídeo, mas tá muito engraçado esse vídeo do Lulinha aqui com do Zema, né, da série Os Intocáveis do Zema com o Lulinha. Muito bom mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.